silêncio possível, a produtora de conteúdo aqui começa a gravar, porque senão não dá para gravar nada. O ciricutico do povo aqui é movimentado. Olá pessoal, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem por aí. Que Gisele Santos, e nessa semana eu venho trazer algumas dicas de livros que você pode ler agora no mês do horror, que é o mês de outubro. Para você que não me conhece aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana eu venho aqui dar as minhas dicas, as minhas impressões dos livros que eu tenho lido, dos filmes e das séries que eu tenho assistido. Então eu te peço, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, deixa o like nos vídeos, que assim vocês nos ajudam na divulgação do trabalho. E também eu te peço que você compartilhe os vídeos com os seus amigos, que assim o nosso canal cresce bastante. O mês do horror começou, o mês de outubro começou, então muita gente acaba deixando esse mês de leituras muito mais temático. Tem diversos criadores de conteúdos que nesse período fazem também muitas resenhas literárias dentro desse gênero. Então eu também venho aqui dar algumas dicas de livros que eu já li e que eu recomendo também que você as faça nesse mês do horror. E gente, é claro, tem pessoas que são sensíveis a esse tipo de literatura, tem gente que não gosta e tá tudo certo, você não é obrigado a ler esses livros porque a gente está indicando por aqui. Então, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês, eu vi ele numa versão do Kindle, vou deixar a capinha para vocês conhecerem, que é Contos de Horror, de Mistério e de Morte, do Edgar Allan Poe. Aliás, o Edgar ele é muito conhecido nesse gênero, ele praticamente foi um dos primeiros autores que teve essa ideia de ter essas histórias de contos de terror, de mistério, de morte e diversas outras histórias. Então, esse é tipo uma coletânea mesmo de diversos contos que o Edgar Allan Poe criou e desenvolveu e acabou publicando e que tem muito sucesso e inspiraram diversos outros autores por aí. Tem, aliás, contos aqui sensacionais. Para você que gosta desse gênero, eu recomendo bastante que você comece por esse aqui, se caso for alguma inicial indicação que você deseje. Como indicação, a gente também vai deixar o livro Psicose, que é do Robert Bloch. É um livro impressionante. Tanto o livro quanto a adaptação do Alfred Hitchcock, a gente já falou sobre eles aqui no canal. O livro é impressionante, porque lá no filme do Alfred Hitchcock você tem essa indicação de que tem algo errado naquele hotel ali, mas no livro isso é muito mais, como é que eu posso explicar? No livro ele é muito mais gráfico, você consegue ver isso também muito graficamente. Não demora um pouco mais para acontecer com relação à adaptação. Eu gostei demais do livro também e recomendo que você faça essa leitura. Vou dar agora uma indicação de um e-book nacional, uma história que eu gostei muito, do autor Arboreto 1990, do autor Álvaro Maestrini. É uma história impressionante de crianças que estavam ali desaparecendo naquela cidade e uma narrativa sensacional. O Álvaro aqui ele não erra, é uma história muito interessante. Também nós já falamos sobre ela lá no podcast. Recomendo que você possa também ver o que a gente achou dessa história. E também essa história do Álvaro, ela acaba relembrando muito aqueles filmes da década de 90, de 80, sabe? Com crianças que vão sumindo e tem um mistério acontecendo. É sensacional. É uma história até simples, mas muito envolvente. É o famoso vira-páginas, que é essa história. Eu recomendo, então, que você faça o favor de se dar a oportunidade de ler essa leitura. E falar do mês do horror e não falar do mestre do terror não tem como. Então vamos fazer uma indicação, sim, do livro do Stephen King. Para mim, o livro que tem mais essa pegada de mês do horror, sabe? Então não tem como não entrar nessa lista O Cemitério do Stephen King. Que aqui a gente vai ter aquelas pitadas de susto que se você não gosta, não sei se isso aqui é para você não. Então nessa história a gente vê a história do Luz, que é um médico que está ali entrando numa cidade com a sua família e aí acontecem uns eventos muito suspeitos com
essa cidade, ele vai observando ali que tem algumas coisas muito estranhas, tem aquele cemitério de animais ali próximo, aquele outro cemitério indígena, onde ele tem a pior das ideias. Se você já leu o livro, você já sabe do que eu tô falando. Então, é um livro que te deixa muito impressionado com a versatilidade aqui do King. Mas tem pontos que, na minha opinião, que eu achei demais não agradável nessa história, é que a história é muito mais arrastada do que no filme. No filme, nas duas adaptações que tem, aliás, dessa história, a história tem essa narrativa um pouco mais rápida. Então, aqui nesse caso, fica um pouco mais arrastado, mas essa construção também é importante para o desfecho final aqui. Então, é outra indicação que eu recomendo para vocês. E por último, mas não menos importante, vamos falar de O Terror do Dan Simmons. Esse livro tem até uma adaptação da AMC, se não me engano. Não é assim, é uma história de terror. Você tem partes aqui que você fica muito impressionado com a narrativa do autor. Eu só achei o final, ficou muito corrido, sabe? Eu achei que ele poderia ter feito um final mais tchan, como se diz assim. É um livro muito bom, tem avaliações muito boas, mas realmente eu achei que o final ficou assim muito aquém do que é a própria narrativa da história. Mas não deixe de ser um livro bom. É um livro muito interessante, principalmente para você que gosta do gênero. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Essas são as minhas indicações do mês do horror. Tem outras também que em breve eu vou falar sobre elas aqui com vocês. E eu agradeço para você que está aqui comigo. Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E depois eu volto com mais indicações do mês do terror e outras cositas mais que nós estamos vendo por aqui. Então é isso, nos despedimos. Eu agradeço mais uma vez. Um beijão e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!